Aqui é Tainá Bavaresco e você está ouvindo o podcast The Crime Brasil. A história de hoje é sobre Alice Kittler, a bruxa assassina de Kilkenny. É uma história com conteúdo violento e não indicado para pessoas sensíveis. O texto foi escrito por mim e é uma resenha feita a partir do livro Lady Killers, Assassinas em Série, da editora Darkside Books. Alice Kittler foi uma mulher poderosa, aventureira, hábil nas finanças e encantadora. Nascida em 1263, morava na tranquila cidade de Kilkenny, na Irlanda. Alice sempre foi socialmente influente, pois possuía terras e descendia de mercadores flamengos. Essa influência só aumentou quando ela se casou com o abastado banqueiro William Otlauie, por volta de 1280. Eles tiveram um filho chamado William Jr., que Alice amava e se dedicava integralmente. Depois de quase 20 anos de casamento, William Otlauie morreu quase que de forma conveniente, pois agora William Jr. tinha idade suficiente para gerir os negócios da família. Após a morte de Otlauie, Alice e William Jr. se tornaram ainda mais ricos e importantes. Alice casou-se novamente e dessa vez com o latifundiário Adam LeBlond. Eles formavam um casal formidável, e a influência deles na sociedade de Kilkenny era inquestionável. O poder que eles desfrutavam era tanto que chegaram a emprestar dinheiro para o rei Eduardo I, para ajudar a financiar as guerras contra a independência escocesa. Os rumores sobre o novo casal poderoso começaram a despertar um certo desconforto nos moradores de Kilkenny, especialmente pelo fato de que Alice enriquecia a cada casamento. Os rumores só pioravam, e a animosidade contra Alice se estabeleceu quando Adam repentinamente revisou seu testamento, tornando William Jr. o seu único herdeiro. Adam o amava e estava perdidamente apaixonado por Alice. A mudança repentina no testamento causou comoção na família de Adam, pois ele já tinha filhos biológicos que receberam horrorizados a notícia da deserdação. Pouco tempo depois, Adam morreu misteriosamente. Era outra morte conveniente que deixariam Alice e William Jr. ainda mais ricos e poderosos. Em 1309, Alice se casou com seu terceiro marido, o rico, atraente e cavaleiro Richard de Vale. Assim como Adam, Richard estava perdidamente apaixonado por sua nova esposa e por seu enteado William Jr. Richard também tinha filhos biológicos, e quando Richard morreu, Alice recebeu 1/3 de suas consideráveis terras como herança. Porém, um dos filhos biológicos de Richard tentou reclamar o espólio para si. Alice não cedeu a tal reclamação e levou o caso para os tribunais. Ela venceu, se tornando oficialmente a madrasta malvada e ainda mais rica e poderosa aos olhos dos recém-órfãos de Vale e de toda a cidade de Kilkenny. O quarto marido de Alice sobreviveu, o importante Sir John Lepore, que, assim como os outros maridos de Alice, estava encantado e perdidamente apaixonado por sua esposa. O fato de John ter sobrevivido não significava que sua integridade física e saúde estivessem bem. Ao longo do casamento, a saúde de John passou a se deteriorar gradualmente. Ele ficou extremamente magro, perdeu todos os pelos do corpo e as suas unhas caíram. Os problemas de saúde de John deveriam ter sido associados a algum tipo de envenenamento, pois as reações nocivas do corpo dele correspondiam aos efeitos causados através de envenenamento por arsênico, mas não foi o que aconteceu. Uma mulher sedutora, com histórico de maridos mortos pelo caminho, não poderia ser uma assassina em série. Ela só poderia ser uma bruxa. John não parecia suspeitar de sua esposa, uma vez que também revisou seu testamento, garantindo que Alice e William Jr. permanecessem confortáveis caso ele viesse a falecer. A revisão do testamento enfureceu os filhos de John, que em 1324 procuraram o bispo mais próximo e lhe contaram que Alice havia enfeitiçado seu pai e que também teria matado seus 3 maridos anteriores. O bispo em questão era Richard de Ledred, um moralista inglês que foi educado enquanto uma onda histérica de caça às bruxas varria a França.
Nessa época, a Igreja Católica começava a articular mudanças a respeito das definições e interseções de feitiçaria, bruxaria e sacrilégio. A bruxaria não era mais caracterizada apenas por atos de magia e maleficia. Ela passou a ser uma oposição direta à Igreja. Bruxas eram hereges e, a partir de agora, inquisições, perseguições e fogueiras seriam acesas por toda a Europa. Richard vivia para aplicar as leis da Igreja. Era um conservador extremo e implacável. E, claro, odiava a ideia de ter uma bruxa poderosa solta por Kilkenny, enfeitiçando homens para matá-los depois e, assim, enriquecer a cada casamento. Com Richard envolvido, as acusações contra Alice subitamente se multiplicaram. É importante frisar que as acusações feitas inicialmente pelos filhos de John eram de que Alice havia enfeitiçado e assassinado seus 3 primeiros maridos e estava tentando matar o quarto. Porém, as novas acusações contra ela implicavam assuntos ainda mais imorais, como negar a fé cristã, sacrificar animais, cozinhar um ensopado no crânio decepado de um ladrão, recheado com ingredientes como tripa de galo, vermes, cérebros de crianças não batizadas e unhas de homens mortos. E por fim, ela ainda foi denunciada por dormir com um demônio chamado Robin Archison, ou Robin, filho da Arte, que supostamente era a fonte de toda a riqueza e poder de Alice. Essas acusações não indicavam apenas uma subversão por parte da Igreja Católica, mas também ao fato de que Alice não correspondia ao esperado papel da mulher na sociedade ou da esposa ideal. Ela era promíscua, fazia sexo com o demônio, cozinhava criancinhas e assassinava seus maridos. É evidente que tais acusações pitorescas tiraram o foco das reais acusações, que ela havia matado seus antigos maridos e estava tentando matar o atual. Alice não era apenas uma ameaça ao ego masculino ou à igreja. Ela era uma ameaça econômica para a sociedade e exemplo vivo de sucessão feminina, herdando a fortuna dos Otlawi, Leblonde, Devalle e Lippur. É importante eu falar aqui que no século XIII não era normal que as mulheres herdassem as fortunas. As sucessões, das heranças, elas sempre eram passadas para os homens. Então, o fato de Alice herdar as fortunas realmente era algo que causava um choque na sociedade. Inclusive, 1000 anos antes da Alice nascer, um poeta romano já falava que não existe nada mais intolerável do que uma mulher rica. Então, a Alice ser uma mulher forte, rica, influente, era inaceitável. Richard acreditava que o trabalho da igreja estava acima das formalidades da lei terrena. A perseguição contra Alice havia se tornado algo pessoal. Ele a difamou e a excomungou por bruxaria. E quando Richard finalmente conseguiu permissão para julgar Alice por bruxaria em um tribunal, já era tarde. Ela havia fugido para a Inglaterra. Os supostos cúmplices de Alice, na fuga e nos crimes, foram torturados e obrigados a confessar todos os crimes que Alice hipoteticamente havia cometido. E afirmaram: Alice era sua temível líder, a mãe e mestra de todos eles, e quando se tratava de magia negra, ninguém no mundo era mais poderoso que a dama Alice. Petronila de Meath era a criada de Alice, e se tornou o bode expiatório de todos os crimes de sua dama, reais e imaginários. Petronila foi açoitada 6 vezes, açoitada é chicoteada, e queimada viva no dia 3 de novembro de 1324. Foi a primeira vez que alguém recebeu sentença de morte por heresia, bruxaria, na Irlanda. Sua memória permanece como símbolo de feminilidade inocente e ferida. Os demais cúmplices de Alice foram açoitados, banidos, excomungados e outras fogueiras foram acesas, mas Alice permaneceu intocada. William Jr. conseguiu um acordo de perdão com o bispo se ele se comprometesse com a igreja, e assim o fez, financiando um teto de chumbo para a catedral. Nunca se teve notícias sobre o real paradeiro de Alice, mas uma coisa é certa, ela passou o resto da vida exilada. Hoje em dia, Richard de Ledred está praticamente esquecido.
assim como todas as acusações originais contra Alice, o assassinato e tentativa de assassinato de seus maridos. Alice ficou marcada na história como o centro sombrio de caça às bruxas de Kilkenny, e também como a primeira mulher condenada à pena de morte por heresia. Heresia é bruxaria, realmente. No continente, ao menos a primeira, segundo registros. Alice foi lembrada para sempre como bruxa e não como assassina. E essa foi a história de hoje. Lembrando que esse é só um resumo, então, se você quiser saber os detalhes sórdidos dessa história, você vai encontrar no livro Lady Killers, da Tori Telfer. É um livro maravilhoso, eu amei ler esse livro, eu amo esse livro. Além dele ser perfeito, a edição da Dark Side Books é maravilhosa, é uma editora que eu amo. E lá no blog tem o link de compra do livro e todas as informações, tem fotos também do livro e do caso, então se vocês quiserem dar uma olhadinha, o link está na descrição desse episódio. Algumas informações sobre o livro que eu julgo serem importantes. O título é Lady Killers, Assassinas em Série. A autora é a Tori Telfer, a editora Dark Side Books e o ano de publicação 2019. E é isso, gente! Muito obrigada por me ouvir até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato de podcast. E continuem lendo o blog, pelo amor de Deus. Porque também vai ter mais textos no blog que eu não vou transformar em podcast. Então, para vocês ficarem por dentro de tudo que tá acontecendo, de tudo que eu tô postando lá no blog, tem que dar uma olhadinha sim. Então, sigam The Crime também no Instagram, The Crime Brasil. Meu Instagram é Tainaba Varesco e o site do blog é thecrimebrasil.com.br. E é isso, até o próximo episódio, que é amanhã, Pedrinho Matador.